Oi, gente! No vídeo de hoje eu queria contar uma parte da minha vida que é muito especial. Ela não começou comigo. Essa parte ela começou através da Maitê. É a história de como a gente voltou para a igreja e como a gente se aproximou mais ainda de Deus. Realmente de uma forma leve, nada forçada e muito real. Para quem não conhece a nossa história, mas contando principalmente de mim, né? Eu fui batizada na igreja católica. E quando a gente veio para Jaraguá, eu tinha 10 anos. E com 10 anos a gente virou luterano, né? Então, a minha avó era luterana e a gente acabou praticante também da luterana aqui em Jaraguá. Então eu cresci, né? A parte ali dos meus 10 anos, então eu já não era mais do culto infantil. A minha mãe, ela era orientadora do culto infantil, isso há anos atrás. E a minha irmã participava, eu participava da juventude, participei de vários retiros da igreja, congresso lá em São Bento, foi uma fase da minha vida muito boa, né? Mas teve coisas e situações da minha vida que acabaram me fazendo afastar disso tudo. Então a gente continuou, né, frequentando a igreja luterana, mas cada vez mais menos. Cada vez mais menos intenso, vamos dizer assim, né? Porque quando eu participava da juventude, eu era uma pessoa que eu aceitei Jesus no congresso, eu era temente a Deus, lógico, né? De uma forma leve, assim, porque eu era adolescente, então talvez eu não tinha entendimento, né? Os meus pais, eles não eram tão, assim, né, presentes na igreja também, né? Minha mãe servia na igreja, mas a gente não tinha esse ritual em casa de todo mundo sentar para orar, né? A minha mãe sempre lia devocional, então eu lembro muito da cena da minha mãe sempre lendo a Bíblia, a minha mãe sempre lendo devocionais todos os dias de manhã, mas foram coisas que foram se perdendo pra mim, tá? Estou falando de mim, não dos meus pais, né? A minha mãe continuou temente, mas aí acabou que todo mundo se afastou da igreja, todo mundo se afastou da igreja. Eu não lembro, isso eu deveria ter uns 15 anos mais ou menos, né? Então, depois dali em diante, a gente mal ia pra igreja. Vamos pensar, dos meus 15 anos, eu não lembro de não ir pra igreja se não fosse um Natal, se não fosse um casamento e se não fosse uma Páscoa. Às vezes nem nisso eu ia pra igreja. Mas é aquela coisa, né? Eu acreditava em Deus. Mas depois que você entende e você pratica tudo o que acontece, você entende que é totalmente diferente do só ir para a igreja no domingo, de só ir para a igreja no Natal, né? Enfim, não vem ao caso agora, né? O que eu quero contar é sobre eu voltar para a igreja. E aí, veio a minha adolescência ali, né? Daí eu comecei a ter um relacionamento. Depois disso, né? A vida foi me levando, virei solteira de novo e me perdi na vida, e minha mãe sempre orando por mim, tanto que ela tem um caderninho, né, onde ela coloca em oração sempre as filhas dela, que no caso sou eu e minha irmã, e ela sempre colocou a gente em oração para procurar, né, uma pessoa que seja temente a Deus, de eu ter uma família e tudo mais. E eu nunca soube disso, eu soube depois que ela me contou e me mostrou. Mas depois eu conheci o Álvaro, né, e aí a gente começou a namorar. Mas o nosso relacionamento a gente nunca foi pra igreja, nunca. Durante namorados, não. Depois a gente noivou, né? Depois de um tempo ali, a gente noivou e tal. E a gente começou a frequentar a igreja católica. Porque a família do Álvaro é muito católica, né? Os dois lados ali são muito católicos. Então tá, né? Vou seguir na do meu marido e comecei a frequentar a igreja católica. Mas não é sobre religião que eu quero falar aqui. E aí, depois disso, a gente casou, tá? A gente teve o sacramento do matrimônio na igreja católica. E a gente começou a frequentar a igreja muito raramente, sabe? Hoje eu vejo que era algo muito como rotina, obrigação, sabe? Tipo, não, eu preciso ir pra igreja pra abastecer a minha semana, vamos pensar. E a gente ia pra igreja. A gente teve a Maitê. Aí veio a pandemia, acabamos que não batizamos a menina, né? Em tudo. E aí a gente, com ela um pouquinho maior, ali uns 3 anos depois da pandemia, vamos pra igreja. Começamos a frequentar a igreja católica. Só que ela não tinha muita paciência, enfim. E aí a gente, não vamos porque ela não para quieta. Não vamos porque não dá pra prestar atenção. E acabamos não indo mais. Realmente a gente se afastou. Por isso que eu vejo o meu entendimento hoje que era realmente algo como protocolo, precisa ir pra igreja.
E aí a gente, beleza, vai passando, vai acontecendo, vai tendo tudo isso. E aí eu coloquei a Maitê na Arca de Noé, quando ela tinha meses, né? Ela tinha 7 meses. E foi por indicação da Carol, primeiro, né? A Carol tinha Eloá lá na Arca de Noé. E aí vou botar, porque no fundinho do meu coração eu tinha saudades da minha época de juventude, onde eu tinha aquilo. Eu botei ela na Arca de Noé. E foi tão natural, gente, porque na Arca eles têm cultinho infantil, né? Então ela começou a ter músicas de Deus, de Jesus. Ela começou a aprender histórias de Jesus que nem eu sabia. Sabe, tipo isso? Ela me ensinou muita coisa. E quando a gente fala que a gente voltou pra igreja e não foi por nós, e sim foi pela Maitê, foi ela algo que realmente mudou muito na nossa vida. Toda vez que ela passava, em qualquer igreja que fosse, ela falou: mãe, eu tô com saudades da casinha de Jesus, porque a gente falava que a igreja era a casinha de Jesus, né? E daí ela falava assim: ah, mãe, eu tô com saudades da casinha de Jesus. E ficava meio Álvaro assim: meu Deus, que vergonha, né? Que vergonha a gente não indo pra igreja. Mas depois de um tempo, e hoje a gente tem esse entendimento que a gente sabe que Deus fala com a gente através de palavra da Bíblia, através de situações, através da voz audível muitas vezes, através de louvores, mas principalmente através de pessoas. E quando ele falou através da Maitê, aquilo tocou muito na gente, sabe? Porque era a nossa filha falando: por que a gente não vai pra igreja? E aí eu falei: cara, a gente precisa voltar, a gente precisa voltar. E a gente, não, a gente precisa voltar, mas vai deixando, né? A gente precisa voltar, mas vai deixando. A gente precisa voltar, mas vai deixando. E a gente falou: tá, vamos voltar pra igreja. A gente chegou aí em alguns cultos numa igreja lá em Joinville, eu e o Álvaro. Gostamos, super. Não era católica, era uma igreja evangélica, eu nem lembro mais o nome. A gente frequentou outras igrejas aqui em Jaraguá, né? Fomos, mas cara, a gente ainda assim não se sentiu acolhido, sabe? Daí, tá, fomos lá, daí eu falei pra ela: tá, então vamos lá na Pedro, que era onde eu ia. Vamos, tá bom? Gente, quando a gente chegou na Pedro, sério, a gente se sentiu pertencente. Sabe quando tu tem esse sentimento? Eu pertenço a uma igreja, eu pertenço a um lugar. Foi essa sensação de pertencimento, foi essa sensação de acolhimento que a gente teve dentro da Pedro. E foi essa sensação de eu tô voltando pra casa, sabe? E não é sobre religião, gente. É sobre pertencimento. Cada um tem suas crenças, cada um, né, tem, né, as suas limitações, o que você crê, o que você não crê, e tá tudo bem, a gente super respeita. Eu acho que todo mundo tem que se respeitar. Deus é um só, Jesus é um só, né? A gente tem que entender e crer em Deus, ponto, acabou, né? Em relação às crenças que cada um tem, independente de religião, independente do que acredita, é Deus em primeiro lugar. Mas quando a gente entrou lá, a gente se sentiu pertencente, e é isso que realmente, né, nos motiva. Então a gente começou a frequentar, as meninas, no caso a Maitê, a Juju era, né, bebezinha, porque a gente começou a frequentar isso em 2023, né, quando a Juju já tinha nascido. Antes disso a gente tava naquela, vai, não vai e tal. Enfim, 2023 que a gente voltou a frequentar a igreja. Então a Maitê ia pra cultinho infantil, a Pedro Kids. E ela era muito acolhida, muito bem acolhida. A Jojo ainda era bebê, então ela ficava com a gente nos cultos. E com isso, eu trouxe meus pais de volta pra igreja. Eu trouxe minha irmã de volta pra igreja, eu trouxe a minha cunhada pra igreja, eu trouxe a sogra lá de São Paulo que morava aqui pra igreja, sabe? Então assim, eu fui trazendo todo mundo, né? Trouxe todo mundo, vamos pra igreja, vamos pra igreja, vamos pra igreja. Sabe aquela sensação assim, de quando o cristão se converte e fala: cara, é isso que eu precisava, era disso que eu precisava? Cara, é muito louco isso. É muito louco de quando a gente começa a viver com Deus, a gente quer trazer todo mundo pra Deus. A gente quer colocar todo mundo dentro da igreja, indiferente de qual igreja. Mas é você buscar Deus em primeiro lugar. E voltamos, né? Então pra igreja, começamos a frequentar todo domingo. Em alguns domingos a gente não conseguia ir, a gente via no YouTube, assistia de qualquer forma em casa, mas não perdia. Beleza, 2023 foi isso. Então a gente foi desde abril de 2023 até dezembro vivendo isso. Quando foi chegando dezembro, virou o ano ali de 2024, que teve muita mudança na nossa vida nesse tempo, a gente falou, né, o Álvaro
converteu mais ainda, né? Se aproximou mais ainda de Deus. Com essa caminhada, a gente começou a sentir de que a gente precisava servir. Porque a gente só estava sendo servido. E por que não servir? Então, por que não ajudar? E a gente falou, Deus, aonde a gente vai? Pra onde a gente vai? Vamos servir aonde? O Álvaro falou, vamos pro estacionamento, sei lá, vou servir em qualquer área. Mas vamos ajudar, sabe? Quando a gente tem esse fogo de tipo, cara, eu preciso mais. Eu preciso entregar mais do que eu tenho. E aí eu falei pra ele, cara, a Maitê vai na Pedro Kids. A Jojo vai começar a frequentar agora. Né? Eu acho que é uma forma de a gente aprender mais ainda de Jesus de uma forma mais lúdica ainda, porque a gente vai ensinar em casa o que a gente já ensina. A gente vai aprender com as crianças, porque elas têm uma humildade, sabe? Uma inocência muito grande. Então, por que não aprender com as crianças? Eu falei, vamos servir na Pedro Kids. Daí ele falou, como que eu vou servir na Pedro Kids? Eu não sei contar história pra criança. Eu falei, eu também não sei contar história, mas a gente aprende. Claro, eu sabia contar, mas assim, não era maravilhoso assim, né? De se interpretar, talvez. Mas aí a gente começou a servir na Pedro Kids. Uma vez por mês, normalmente a gente serve na Pedro Kids. Foi um ano a gente começou a servir. A gente fez o Alpha, né, em abril. O Álvaro fez o Legendário. A gente começou a participar de 2 PG. Depois, agora, esse ano a gente teve que largar um, porque não tinha condição de ter 2. A gente continuou com o PG de sexta. O Álvaro começou discipulado com o pastor, então é muita coisa, sabe? E a gente tá falando isso de 2023 pra hoje, que é 2026. A gente tem esse compromisso, não é um compromisso, mas sabe uma coisa que é combustível? Então a gente acorda às 5 horas da manhã pra fazer o nosso devocional, acorda antes da casa, a gente fala, né? Pra conseguir fazer com calma a nossa oração, nosso devocional, nosso ler a Bíblia, nosso plano de leitura da Bíblia também. Então a gente já continua sendo orientador do culto infantil, a gente tem o nosso PG toda sexta-feira, tudo isso é combustível, sabe? E quando a gente para refletir sobre isso, a gente vê que não é só ir para a igreja no domingo, é sobre o participar da comunidade, é sobre o ter pessoas para você contar, é sobre o ter pessoas para orarem por ti e por sua família, que é o que acontece no nosso PG. Tu tem pessoas ali que estão orando por cura, que estão orando por sabedoria em situações, que estão orando por segurança para nossa casa, enfim, qualquer situação que a gente esteja passando, o PG é para isso, por aproximar, por ter para quem correr, por ter alguém para orar por ti. Tu tem amigos que você pode olhar e falar, fulano, ora por mim, fulano, eu estou passando por isso, eu preciso que você ore por essa situação, sabe? Ter essas pessoas é muito importante. E o mais lindo de tudo isso, eu acho que é tu olhar para as crianças, e foi o que eu gravei hoje de manhã, um áudio para minha mãe e para minha irmã, enfim, falando sobre isso, sabe? De quando a gente olha para elas e fala, obrigada Deus por ter me dado sabedoria, obrigada Jesus por ter me encontrado de novo, né? Ter me trazido para dentro de casa e ver elas crescendo, sabe? Com princípios, né, crianças ali e tudo mais. E aí a Maitê me fala várias situações dela, das amiguinhas dela, assim, semana passada, mãe, sabia que eu ali, a FF, a gente orou antes de almoçar? Foi, ai, que fofo. Quando às vezes elas brigam com um amiguinho, ela fala, mãe, eu e a Lia, a gente orou pelo fulano, né? Então tem isso, sabe? Eu acho muito lindo. Hoje de manhã a gente indo pra escola, então todo dia de manhã, dentro do carro, se tá todos nós oramos. Se tá só o Álvaro e as meninas, eles oram dentro do carro. E aí hoje de manhã, era o primeiro dia de aula da Maitê, né? E aí o Álvaro falou, vamos fazer a nossa oração. Daí a Maitê falou, quem vai orar? Daí o Álvaro falou, eu vou orar. Daí ela falou, posso orar? Daí o Álvaro falou, claro que pode, filha. E ela orou tão fofo, gente, tão fofo. Se eu tivesse gravado, vocês iam ficar, ai, que coisa mais linda. Mas sabe por quê? Porque é algo natural. Porque ela vê nós fazendo isso, ela vê a gente orando, ela vê a gente clamando, ela vê a gente pedindo e dizendo sim, Senhor, e ela faz igual, porque eles copiam, eles são esponjas. Então, que exemplo você tem dado dentro da sua casa? Que exemplo você tem dado para os seus filhos? Aquele que só vai para a igreja no domingo? Aquele que só vai para a igreja para pedir, em vez de agradecer, em vez de interceder por outras pessoas? Você sente vontade de começar, recomeçar,
de procurar Jesus, saiba que o voltar ou saiba que o começar é leve. E às vezes Deus pode te chamar para voltar ou para começar por uma criança, por uma situação, por uma saudade, por um coração triste, por um coração vazio. E saiba que esse vazio você não vai completar ele com compras, com comida, com vícios, com dependências. Você só vai completar esse coração com Jesus. Você só vai completar o seu coração com Deus presente na tua rotina, no teu dia a dia, Ele em primeiro lugar. Porque tudo que a gente faz é por Ele, pra Ele. Tá tudo bem voltar. Às vezes tem gente que tem, né? Eu tinha até um receio de, meu Deus, eu tô voltando pra igreja. Vamos pensar essa perdida no mundo. E não foi dessa forma. Foi totalmente diferente. Foi pessoas felizes por eu ter voltado, foi pessoas alegres por eu ter encontrado Jesus. E não me julgando, porque a gente não deve julgar. Cristão não julga. Ninguém sabe a dor do outro, ninguém sabe o que o outro passou. Então as pessoas ficam felizes de você estar procurando Deus, felizes de você estar buscando Jesus. Então busque Ele em primeiro lugar antes de tudo. Nada vai completar essa falta, nada, além dele. Então é nessa mensagem que eu queria deixar, né? De como a gente voltou para a igreja, de como a gente buscou Jesus novamente. Tem muito detalhe aí no meio. Se você tiver sugestões de vídeos ou queira comentar alguma coisa, também pode comentar, alguma pergunta. Tô aqui para tirar. Mas entenda de que Deus vai completar a tua vida. É só você se entregar para Ele, é só você buscar por Ele e não ter vergonha dos outros. Não ter vergonha do julgamento, do que as pessoas vão pensar. Mas entenda que Deus, Ele não é um Deus de somente estar presente quando você quer pedir algo. Deus não é somente o presente lá no domingo à noite, né? De quando você vai para a igreja. Deus, Ele tem que estar presente em todas as tuas situações, em todas as tuas atitudes, em todas as tuas falas. Tudo é por Ele e para Ele. Porque nós temos que ser exemplos de pessoas. Então eu peço todos os dias nas minhas orações, Senhor, me faça ser parecida contigo. Então é menos de mim e mais dele. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, compartilha, né, com aquele amigo, amiga, esposo, esposa que está afastado da igreja. E se você tem vontade de voltar para Jesus, mas você tem vergonha, quiser me chamar no direct, Lu, eu queria voltar, mas eu tenho vergonha, eu queria começar, mas eu não sei por onde, me chama. O que eu puder te ajudar, eu vou te ajudar. Aonde a gente puder se ajudar, a gente se ajuda. Então, se você gostou, curte, compartilha e se inscreve no canal. E até a próxima. Tchau!